Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Políticas públicas são fundamentais para a sociedade, pois asseguram direitos como saúde, educação, habitação, entre outros. A campanha da Fraternidade desse ano, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apresenta o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Hoje no estúdio eu recebo o Padre Áureo Nogueira, ele é coordenador do Ânima PUC Minas. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu agradeço a oportunidade e também estou muito feliz de estarmos juntos. E a partir de hoje você pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo WhatsApp. O nosso número é 31, código aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. Bem, vamos falar sobre o tema da campanha da Fraternidade. Padre Áureo, como é que trabalhou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na preparação, na elaboração desse tema? Qual que é o objetivo da CNBB? Então, a CNBB já de longa data, né, ela trabalha, por ocasião da Quaresma, sempre uma reflexão incisiva que venha trazer a agenda de pensar como o cristão na sociedade deve atuar, levando a termo a vocação de transformação da sociedade à luz dos valores do Evangelho. Então, a cada ano, como a Quaresma é um momento forte de reflexão, de pensar realmente na vida cristã, ela apresenta um tema relevante que traz consequências para a sociedade como um todo. Então, nós já temos aí uma história, um legado importantíssimo das campanhas da Fraternidade, que começou a primeira oficialmente em 1964. Portanto, tem aí 55 anos já dessas campanhas. E que nasceu como um fruto muito corajoso de colocar logo em prática a renovação do Concílio Vaticano II, aquele que a Igreja trazia como dimensão de diálogo com a sociedade e de transformação dessa sociedade também à luz dos valores do Evangelho. Então, a campanha de fraternidade é um legado importantíssimo da história da Igreja no Brasil. Você me explicava, enquanto a gente preparava aqui o programa, que, em geral, são 2 anos de preparação. Né? Sim. Considerando, estamos no ano 2019, ou seja, esse tema ele foi gestado num contexto assim, bastante convulsivo do momento político brasileiro. Sim, se nós formos perceber o contexto que nós estamos vivendo hoje, não só, eu diria, no contexto também, né, no cenário brasileiro, mas também no cenário latino-americano, do cenário mundial, esta campanha ela vem trazer também luzes para esse momento desafiador em que a gente sente crescer uma pauta de perda de direitos sociais, de retrocessos, né, de reconhecimento dos direitos humanos, e a Igreja sempre esteve ao lado, né, dessas questões. E por isso acho que essa campanha ela vem reafirmar também essa importante reflexão, essa postura clara diante dos desafios atuais hoje, sem desconhecer que o mundo evolui, as coisas são hoje diferenciadas há 10, 20 anos atrás, mas essa dimensão da dignidade da vida humana, o cuidado com ela, a promoção social, isso não pode sair da pauta da Igreja, porque isso está na pauta do Evangelho. Aquilo que Jesus Cristo trouxe, né, como caminho fecundo de valores para a humanidade. Sim, quando a Igreja propõe, né, coloca em pauta essa discussão de políticas públicas, ela tem interesse em participar dessa pauta? E como poderia ser a participação de organismos como igrejas, né, Sim. discussão de políticas públicas? Então, a discussão das políticas públicas vai muito além de uma discussão de uma política, vamos dizer assim, partidária, ideológica, mas é pensar os atores que compõem a sociedade, que são as instituições, os indivíduos, os grupos, e dentre esses também as instituições religiosas, e o Estado, é aquele que deve garantir pela Constituição a segurança dos cidadãos, né, a segurança no sentido da estabilidade de vida, da organização social, mas também garantir as políticas sociais, sobretudo para aqueles que são mais vulneráveis. Então, a política social na dimensão da educação, da moradia, do respeito às diferenças
Então, nesse sentido, aquilo que é compromisso do Estado, enquanto recebe parte do imposto, seja da pessoa física, das instituições, deve redistribuir isso também para as políticas sociais. Quando a gente fala em políticas públicas, nós estamos falando da elaboração das políticas públicas, nós estamos falando de alguns atores específicos, não? E exato. quais seriam esses atores? Então, basicamente, esses atores são o Estado, né, em primeiro lugar, que recebe, portanto, pelo poder executivo, através daquilo que a sociedade repassa como imposto, pensar com o corpo técnico essas ações públicas, políticas, né, essas ações sociais, mas, ao mesmo tempo, também com participação das instituições que compõem essa sociedade e que têm o direito também de pensar essas ações, se elas vão de encontro, se aquilo que o Estado está propondo é uma real necessidade, bem como os indivíduos e os grupos que compõem essa sociedade que tem demandas diversas. Então, não só o Estado, ele é o primeiro responsável, mas também, e isso é uma das perspectivas de reflexão da campanha da fraternidade, é que haja uma participação na elaboração destas políticas públicas sociais. Participação de quem? Por parte da sociedade, organizada, né, através das suas instituições, como as ONGs, como as igrejas, e também através dos grupos que se organizam enquanto pessoas que partem das necessidades reais da sua comunidade, do seu bairro, do seu município. Eu não vejo isso na orientação da CNBB, mas não faltam exemplos em que parece que instituições religiosas, né, quando entram nesse debate, parece que querem algum favor muito particular para si. Né? Você destacou que o horizonte da campanha é principalmente aquele das pessoas que mais necessitam dessas políticas públicas, e não as instituições religiosas. Exato. Seria uma visão incorreta pensar que a participação na elaboração das políticas públicas sociais seria um modo de promover determinada instituição, determinada igreja. Aí já seria aquilo que não é previsto de fato pelo próprio documento. Mas é justamente aproveitar, né, a força, a qualificação que existe de pessoas, inclusive, nessas instituições. O interesse também para que aconteça políticas públicas que, de fato, transformem a realidade, que contemple os menos favorecidos, que vá de encontro a demandas, né, das pessoas que estão à margem da sociedade, essa perspectiva da participação, como cidadãos, né, professando uma fé, claro, isso não podemos negar, mas não como promoção dessa fé em si, mas como fermento também nessas instâncias do Estado. Sim. Que promovem essas ações. Nós temos um tema que merece muita atenção das políticas públicas do nosso país, e é um tema que vem se agravando nos últimos anos, que é o tema da desigualdade. Sim. Né? O tema da campanha da fraternidade chega a mencionar dados e a enfrentar esse tema? Sim, o tema da campanha da fraternidade, ele toca nessa questão porque, de fato, põe no horizonte aquilo que precisamos refletir. O nosso país, se ele precisa, de fato, de muitas políticas sociais, é porque tem aumentado cada vez mais essa desigualdade. Hoje, alguns já chegam até a dizer que o Brasil é o primeiro país na desigualdade social. Então, diante desse clamor, né, que está aí posto, onde a gente vê cada vez mais aumentar o desemprego, onde cresce nas periferias a pobreza, a população de rua aumenta cada vez mais, as pessoas estão sem um mínimo de atendimento naquilo que é básico, como alimentação, moradia, saúde, não num discurso ideológico, mas num discurso realmente comprometido com a cidadania, é impossível não dizer claramente que precisamos colocar isso na pauta da sociedade, dialogar com o governo,
dialogar com as instituições, se unir, né, realmente em forças organizativas das comunidades para que essas políticas elas sejam garantidas, sobretudo nesse momento de muito sofrimento do povo brasileiro. E nessa lista, sem dúvida, não deixamos de lado comunidades muito marginalizadas, populações indígenas, de afrodescendentes, as mulheres, né, população LGBT. Todas as minorias, com certeza, essas políticas também têm que contemplar essas realidades sofridas, que são minorias que estão na nossa sociedade, que vêm a longo prazo com muito sofrimento, conquistando seu espaço, mas que, a meu ver, no momento está esse espaço muito sendo desconhecido, e políticas têm que ser pensadas também em garantir os direitos dessas pessoas. O índice de exclusão é muito alto, da violência com relação a essas minorias, e isso não pode passar desapercebido diante da política de um Estado que tem que promover o bem comum, não só para alguns, mas para todos. Para todos. Bem, vamos chamar o intervalo, a gente ainda tem bastante coisa para conversar aqui. Hoje no Religare eu recebo o padre Áureo Nogueira. Nós estamos falando sobre religião e políticas públicas. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já, mas deixa a sua pergunta no nosso telefone 31 9642 8473. Um breve intervalo, nós voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é Religião e Políticas Públicas. Eu recebo aqui o padre Áureo Nogueira, ele é coordenador do Ânima PUC Minas. E nós já temos participação de telespectadores. Aqui a Ana Flávia, padre Áureo, do bairro Itapuã. Obrigado, Ana, por ter participado, ter enviado a sua pergunta. Ela pergunta como é que a Igreja Católica tem se mobilizado junto a outras igrejas. Né? Nós sabemos que a campanha da fraternidade, em outras ocasiões, foi ecumênica. Né? Nesse caso, já existe também, foi pensado algum trabalho? O tema ele é muito amplo e ele permite várias iniciativas comuns. Então, ao falar de Igreja Católica, a gente pensa que é uma coisa muito ampla no Brasil. Eu sei de iniciativas de igrejas, né, paroquiais que têm no seu território, por exemplo, igrejas evangélicas e que, em torno de uma política pública social localizada, se unem, se congregam, participam da associação de bairro e fazem essas políticas. Então, as próprias comunidades vão se articulando com outras comunidades. Exato. Bom, a Verônica, do bairro São João Batista, obrigado, Verônica, ela pergunta assim, o país inteiro passa por muitos problemas. Que área é considerada mais urgente na atualidade para sanar, pelo menos em parte, os problemas sociais do Brasil? O documento chega a priorizar alguns temas? Vários, mas no meu ponto de vista, basicamente, a redistribuição de renda, o emprego para as pessoas é o que vai, de fato, imediatamente melhorar a nossa situação, né? Calamitosa que o nosso povo está vivendo. Você falou no primeiro... Bom, está chegando aqui mais pergunta, daqui a pouco eu volto, então. Você falou, padre Áureo, que o papel da instituição é importante, ajudar o Estado a pensar as políticas públicas, organizações não governamentais, as igrejas. Você acha que essas instituições têm também o papel de fiscalizar a execução das políticas públicas? Olha, enquanto são instituições que compõem a sociedade e são compostas por cidadãos, vejo que tem direito, sim, de fazer um acompanhamento e ver se esse recurso que é do Estado, ou seja, é de todos os brasileiros, que deve ser investido em políticas públicas, estão sendo adequadamente investidos, se estão de fato respondendo a reais necessidades das pessoas, dos grupos, sobretudo das populações mais afligidas nesse sentido. Então, acho que isso ajuda a pensar que as políticas públicas não é apenas uma coisa que o executivo pode fazer apenas com o corpo técnico, mas que a sociedade também tenha uma participação
efetiva na gestão dessas políticas, para que elas não caiam aqui algo apenas pensado por um grupo, um corpo técnico, mas que seja de fato uma demanda da sociedade. Eu me lembro, Flávio, se me permite, quando era pároco na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Santa Efigênia, uma coisa bacana que tinha naquela época era chamado o orçamento participativo. Então, a prefeitura propunha que a comunidade se reunisse, era a comunidade não só católica, mas todo mundo se interessasse para elencar qual seria naquele ano o orçamento que seria determinado naquela região. Escolhia por voto. Então, já era uma forma de participação dessas políticas públicas sociais naquela época. E eu lembro que nós votamos e ganhamos, fizemos lá o posto de saúde, que hoje funciona, porque era uma demanda enorme da população ali do Cafezal, daquela região muito pobre, que não tinha onde ter atendimento de saúde. E isso foi uma conquista, assim, participativa. Então, acho que são exemplos interessantes. Bem, eu estou aqui também com outras questões. O Rômulo Almeida, da Gameleira, aqui em Belo Horizonte, ele pergunta: muito se fala sobre crise de representatividade, principalmente a partir dos movimentos de junho de 2013. Ele diz: você considera a campanha da fraternidade, ela será eficiente na diminuição dessa distância entre a população, o povo e os eleitos? Eu acho que a campanha ela coloca a questão na mesa para discussão. Pelo menos não estamos aí fugindo do assunto. Não basta apenas, a gente já está sentindo cada vez mais uma democracia representativa, mas também uma democracia que seja participativa. E refletir sobre essas questões das políticas públicas já é um modo. E o próprio documento, ele traz propostas, que não é apenas para esse ano, mas propostas ali no âmbito da cidadania, no âmbito da sociedade, no âmbito das instituições, que podem gerar essa cultura de conscientização das pessoas que, se não participarmos, se não tomarmos consciência cada vez mais de que nós devemos entrar nesse processo, vamos viver sempre nessa dimensão quase, diria, só assistencialista. Porque tem muita gente que ainda pensa as políticas sociais como algo assistencial do Estado. Sim. Bom, tem uma pergunta aqui do Vicente Rodrigues, ele é do bairro Industrial, em Contagem, e está dizendo: se as políticas públicas são estratégicas e ações para enfrentar um problema público, vamos ver aqui, está um pouquinho... como podemos fazer para valer a pena direitos, por exemplo, direitos trabalhistas, mesmo que isso tenha a ver com as próprias instituições religiosas? Sim, eu acho que todas as instituições religiosas também devem ser capazes de avaliar se existe na sua filosofia a aplicação também de políticas públicas, no sentido de também garantir direitos, de garantir promoção daquelas pessoas que são menos favorecidas. Isso é um princípio que eu acho, sobretudo das instituições que prezam pela perspectiva dos valores do Evangelho. Então, é uma crítica à sociedade e também uma autocrítica às instituições. Sim. Bom, seu colega, Padre Evaldo Apolinário, também mandou uma pergunta. Qual a relevância da religião na colaboração da formulação de políticas públicas? Olha, se a religião ela trata com a dimensão do sentido da vida, né? Uma vida que não é apenas resumida no espaço do aqui e agora, e sobretudo quando ela se coloca como a dimensão de qualificar a vida humana, esse sentido no todo, do corpo, do espírito, mais do que nunca ela pode contribuir no sentido de transformar aquilo que não é humano, aquilo que não é digno, em mais humanidade, em mais vida. Então, a religião é fundamental enquanto promotora desse bem comum, da justiça e do bem, que, aliás, é o princípio, né, de toda religião, que é a promoção do bem. Bom, Dom Vicente Ferreira, que é bispo auxiliar em Belo Horizonte, apresentador aqui do programa Versos e Preces, também está participando do Religário aqui pelo WhatsApp. Ele está perguntando quais são os passos concretos para escolher, implementar e avaliar uma política pública. E o que o cidadão deve fazer para participar desse processo? Escolher? Quais os passos concretos para escolher, implementar e avaliar uma política pública? Então, e o que o cidadão deve fazer para participar?
O cidadão, para participar, eu acho que a primeira coisa, ele tem que ser alguém que se sensibilize por isso. Primeira coisa. Instâncias existem, né? Nós temos aí os colegiados em várias instâncias na própria prefeitura, dos municípios que nós estamos inseridos, tem as associações de bairros, as comunidades podem organizar fóruns de discussão, de debate, dialogar com a prefeitura. Temos também o momento que a gente faz as chamadas audiências públicas, são instâncias em que o cidadão pode participar. Agora, depois seria os passos, eu vejo, primeira coisa é partir da realidade, onde estou. O que aqui, por exemplo, me faz pensar que eu posso dar uma contribuição de pensar numa política pública de intervenção. E a partir dessa realidade, com os órgãos competentes, com a reflexão, com a ajuda de peritos, e dando os passos e construindo esse caminho. Bem, nós já estamos mais ou menos pela metade do tempo da campanha, né, que dura aí o tempo da quaresma. Como é que você avalia essa primeira metade? E queria saber também se essa campanha, como outras no histórico das campanhas da fraternidade, promovidas pela CNBB, se ela tem assim uma vocação para continuar, né, para depois da Páscoa. Eu diria, Flávio, que nós já estamos indo para a segunda metade da quaresma, mas não podemos vincular a campanha só a esse período. Eu acho que é um período forte, primeiro, de conscientização, de trazer a pauta para a sociedade e de colocar na mesa, como já falei várias vezes, o assunto. Agora, ao mesmo tempo, eu penso que nós estamos num momento desafiador, em que, por determinadas circunstâncias hoje, políticas, ideológicas, há uma certa, eu diria, ataque à campanha da fraternidade, uma perspectiva negativa com relação à campanha da fraternidade, dizendo isso ser política de esquerda, elaboração de pautas do comunismo. Então, há pelas redes sociais, alguns grupos muito radicais desmerecendo também essa importância da campanha da fraternidade. Mas eu acho que é um momento, pelo contrário, de valorizá-la. Ela traz com força esse compromisso da Igreja de transformar as estruturas de pecados sociais, que é um compromisso assumido de longa data na Igreja do Brasil, da América Latina, à luz do Concílio Vaticano II. Muito obrigado pela sua participação aqui, Padre Áureo. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos ao vivo com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.